Olá, amigos e colegas. Este é o canal Unidade Médica, que é uma entidade criada para promover a discussão de problemas das políticas de saúde e do interesse profissional do médico. Trazemos hoje aqui uma conversa sobre o assunto telemedicina, seus aspectos éticos e práticos. Eu sou Renato Graça, médico, professor de ortopedia da UERJ e vice-presidente do CREMERG no período de 2016 a 2018. Conosco aqui está o Dr. Luiz Fernando Moraes, médico ginecologista e presidente do CREMERG no período 2008 a 2011, a quem eu passo a palavra para suas saudações iniciais e para a apresentação do nosso convidado especial. Luiz. Ok. Obrigado, Renato. E queremos mais uma vez agradecer ao professor Shao. E temos hoje o prazer de receber o professor Shao Wen, que é o chefe da disciplina de telemedicina da Faculdade de Medicina da USP, líder do grupo de pesquisa USP em telemedicina e saúde. Vou sair logo fazendo uma pergunta, professor. A gente sabe a sua longa experiência sobre esse tema desde 1997 e a gente sabe que nem todos os médicos estão afeitos a essas novas tecnologias e também essas novidades que, apesar de a gente saber que já existe há muito tempo à nossa disposição. Então, para começar, gostaria de saber, se o senhor colocasse para os colegas a diferença entre telemedicina e telesaúde, porque se isso de fato existe, eu suponho que exista, mas que o senhor pudesse especificar bem para nós e para os colegas ficarem bem informados sobre esse tema. Bom, doutor Renato, doutor Luiz, queria, antes de mais nada, dizer que é uma grande honra estar com vocês aqui em mais um diálogo com os nossos colegas médicos. Primeira coisa, queria dizer que telemedicina e telesaúde não são sinônimos. Telemedicina é uma expressão que basicamente surgiu mais ou menos na década de 60 e ele é relacionado exclusivamente com medicina. Telesaúde, eu participei da criação desse termo, foi em 2008. Ele foi em decorrência do programa que hoje se conhece como o Programa Telesaúde Brasil Redes. Queria dizer que a telemedicina, ele é de regulamentação do Conselho Federal de Medicina e que, inclusive, na Resolução 2314 de 2022, ele diz: telemedicina é o exercício da medicina. Está errado em alguém dizer: a enfermagem pode trabalhar com telemedicina, a nutrição pode trabalhar com telemedicina. Não pode, porque isso seria o equivalente a dizer exercício ilegal da medicina. O que a enfermagem pode usar? Teleenfermagem. A nutrição, telenutrição. E assim por diante, são os seus respectivos conselhos que fazem a regulamentação. O que é telesaúde? É uma expressão genérica. É tanto quando nós dizemos todas as profissões de saúde que usam as teletecnologias para o exercício profissional. Então, você poderia dizer, olha, telesaúde envolve telemedicina? Sim. Envolve teleenfermagem? Sim. Envolve telepsicologia? Sim. Envolve telefonoaudiologia? Sim. Teleodonto, entre outros. Portanto, ela sozinha não pode substituir a expressão telemedicina. Ela, em si, pode dizer que é o uso das teletecnologias para provimento de saúde, tanto que na portaria 1348, de 2 de junho de 2022, o Ministério da Saúde tomou esse cuidado, tá? Em dizer que a telesaúde é o uso das tecnologias e que ela deve obedecer às caracterizações dos exercícios profissionais previstas em lei para cada profissão.
tá? Então, aqui a minha recomendação: nunca usem como sinônimo, mas a telemedicina e telesaúde, e a telesaúde pode ser utilizada como uma expressão genérica de todas as profissões de saúde que usam as teletecnologias para proverem serviços de forma não presencial. Professor Chão, com relação aí à regulamentação, como disse, a resolução do CFM já foi publicada, isso também está em vias de aprovação aí, lei federal regulamentando o mesmo assunto. Em ambas, até onde vai o meu conhecimento, não é obrigatório a consulta presencial, a primeira consulta presencial. Isso é uma discussão que tem surgido em várias especialidades, porque, como nós, ex-conselheiros, defendemos, como todos os médicos da boa medicina, e faz parte da boa medicina um bom exame físico que fica totalmente prejudicado pela consulta à distância. O senhor está de acordo com isso? Qual é a sua visão sobre que esta primeira consulta fica a critério do médico? A resolução diz que o médico tem autonomia para decidir se vai ser presencial ou não. O Conselho Federal, ultimamente, tem dito muitas coisas liberando autonomia para o médico para diversos assuntos polêmicos. Esse é mais um. Qual a sua visão sobre essa primeira consulta presencial ou não presencial? Bom, uma resolução não tem como definir os pormenores. Eu diria que o seguinte: o mais importante são definição das diretrizes de boas práticas em cada especialidade. Um teleatendimento psiquiátrico pode ser diferente de um teleatendimento dermatológico, que vai ser diferente do oftalmológico, entre outros. Então, não é nenhuma questão apenas de dizer se o primeiro atendimento é presencial, é híbrido ou é à distância. Ela tem que ser definido, em princípio, pelas diretrizes e boas práticas. A outra coisa, eu também posso fazer um primeiro atendimento de uma nova ocorrência de um paciente que eu conheço. Então, são muitas características para serem sintetizadas numa única palavra. É por isso que o Conselho Federal de Medicina parte de um princípio. Tem que existir uma autonomia de decisão médica, mas aí eu vou acrescentar mais um ponto. Mais do que isso, e eu estimulo muito que a sociedade de especialidade definam as suas diretrizes e boas práticas e caracterizem. Olha, para nós, a primeira tem que ser sempre híbrida, no mínimo. Por exemplo, a parte da anamnese, a entrevista pode ser até como primeiro contato, não presencial, mas ela tem que ser finalizada num atendimento de exame físico presencial por causa disso. Tá? Então, o mais importante que eu vejo hoje não é essa discussão se pode ou não pode, é definir o que vai definir a segurança para o paciente, o que vai definir a qualidade. E a outra coisa, telemedicina nunca substitui a medicina. Na verdade, a telemedicina é um braço da medicina para aumentar a qualidade e a eficiência de acesso à saúde pelo paciente. Considerando isso, nós temos que ter a regulamentação do exercício das boas práticas. Uma vez definido isto, aí o ponto de apoio é a resolução que diz, olha, é reconhecido, tá? Então, esse trabalho tem que ser em conjunto e tem que ser amplo. Perfeito. Eu achei extremamente esclarecedor essa situação da primeira consulta presencial, não, porque não há como simplificar isso, né? Realmente, a particularização e a adaptação às mais diversas especialidades, ela é fundamental e balizadora do atendimento.
A gente, aqui a grosso modo, pode ver que um psiquiatra ou um dermatologista podem fazer uma primeira consulta, a meu modo de ver, sem ser presencial. Outros, como cardiologistas, cirurgiões, acho que nunca, né? Oftalmologistas. Mas é muito importante, se nos traz uma situação que é o crescimento da telemedicina, alavancado pela pandemia de Covid, certamente ele acelerou esse processo. Então, nós temos que balizar. Então, eu acho que deve ser feito Eu quero saber se está havendo algum movimento em relação à Associação Médica Brasileira, que congrega todas as especialidades, as sociedades de especialidades, elas estão voltadas com essa ótica, se você colocou nesse momento, porque é importante, pelo que eu entendi, e com toda certeza, eles farão toda a diferença na evolução da telemedicina. É esse o entendimento? Então, eu tenho estimulado nos grupos que eu participo com a Associação Médica Brasileira para desenvolver isso de uma forma institucional. A Sociedade Brasileira de Dermatologia, já desde o ano passado, publicou o Manual de Boas Práticas de Teledermatologia. A nefrologia preferiu trabalhar em diretrizes e boas condutas, assim como estou trabalhando com o oftalmo e com a Associação Nacional de Medicina do Trabalho. Cada um tem suas características. É importante nós ouvirmos cada especialidade e eles matriciarem o que são boas práticas. Novamente, o fato de ter a autorização ou a possibilidade de fazer um primeiro atendimento de uma forma à distância, quer dizer, não há proibição de que do primeiro atendimento ser à distância, não quer dizer que ele será realizado. Esta realização tem que ser parametrizado no que é seguro para o paciente, e isso nós temos que ouvir a partir da sociedade de especialidade. Então, também tenho feito esse esforço, pode ser que eu vá assumir a presidente da Associação Brasileira de Telemedicina e Telesaúde, eu vou estimular muito a parceria com a Associação Médica Brasileira para nós fortalecermos isso. Porque se nós não fizermos rapidamente isso, nós teremos o risco de fazer uma telemedicina superficializada, uma telemedicina sem realmente entender os verdadeiros valores. E mais outra coisa, se nós definirmos as boas práticas, os serviços credenciados que estão vinculados à sociedade de especialidade poderão definir as boas práticas na formação dos seus médicos residentes. Se nós não criarmos a cadeia educacional de qualidade, aí a telemedicina corre risco sério de entrar numa banalização, isso que não pode acontecer. Professor Shaw, nós temos lido, temos escutado diversas vantagens da telemedicina, como redução de filas de espera, como redução de perda de tempo de deslocamentos, de espera de uma consulta em sala de espera, ou facilidade para monitoramento dos pacientes. E escutamos também diminuição de custos. Eu pergunto se essa diminuição de custos realmente é real, porque eu vejo uma possibilidade muito grande com um atendimento à distância, onde não possa haver um exame físico mais aprofundado, onde não possa haver um entendimento melhor do problema do paciente, que essa falta do exame físico seja trocado por uma multiplicação de exames complementares caros e, às vezes, desnecessários. Será que nós não estamos trocando uma coisa por outra? Um atendimento por excesso de exames? Ótima ponderação, ótima. Você sabe o que acontece? É que, por causa da pandemia, começaram a simplificar tanto a telemedicina
que começaram a achar que telemedicina é sinônimo de teleconsulta. Isso está errado. A teleconsulta é uma das modalidades de serviço previsto na telemedicina. Eu diria assim, a telemedicina tem principal função de reduzir desperdício, aumentar a eficiência da resolução de problema e aumentar o acesso para os pacientes. Só para terem uma ideia, como se aumenta a eficiência da resolução de problema? Talvez a teleinterconsulta é importante. Especialidades diferentes, formando uma conexão de uma estratégia de melhor abordagem. Que mais? Talvez o telemonitoramento e o teleacompanhamento mais constante de paciente com doenças crônicas evitaria riscos de agravamento e agudizações. Então, aqui nós não estamos usando a palavra teleconsulta. Estamos usando outras modalidades de serviços previstos. Então, uma teletriagem referenciada significa que eu posso pré-avaliar o paciente e fazer um encaminhamento ágil a serviços eficientes. Exemplo, no SUS, 50% dos exames são perdidos, ou porque o paciente não teve orientação correta, ou quando ele recebe o exame, ele não tem a quem mostrar, não tem um feedback. Então, aqui eu quero dizer o seguinte, não devemos enxergar a telemedicina e telesaúde como redução de custos, nós temos que enxergar como redução dos desperdícios. Tá? Anualmente, perdemos quase 80 bilhões em desperdício, e a nossa prioridade é tentar reduzir esses desperdícios, formar uma rede que aumenta essa eficiência. Talvez se vocês me perguntassem que palavra que eu prefiro usar, eu prefiro chamar de telemedicina de logística. A telemedicina de logística é a telemedicina que aplica de uma forma inteligente a estratégia da rede médica para conduzir a resolução de problemas, tá? E aí você vê que eu introduzi teleconsulta de acompanhamento, teletriagem, telemonitoramento e, eventualmente, a teleconsultoria, quando nós temos que orientar profissionais de outras áreas para cuidarem melhor dos pacientes. E aí eu quis colocar um ponto que está na resolução do Conselho Federal de Medicina. O médico que adotar a telemedicina deve entender em incluir isso na linha de cuidado ao paciente, visando a oferecer melhor qualidade. Nós não devemos olhar para um atendimento isolado, mas ele tem que fazer parte de um plano de cuidado contínuo. E aí nós entramos que a telemedicina nada mais é, nada menos do que uma modalidade que o médico adota se ele acha que aquilo melhora a linha de cuidado. Nós não devemos banalizar como uma teleconsulta ou um teleatendimento isolado. Bom, nós já estamos caminhando para o final da nossa entrevista, com a nossa conversa, e eu gostaria de, diante da grande vantagem que isso pode trazer para o atendimento, para a assistência no SUS, no interior, nos rincões do nosso país, eu queria que o senhor finalizasse dizendo assim, qual é a esperança, qual é a sua expectativa que isso possa plenamente estar atendendo e trazendo mais assistência de qualidade e com segurança para os povos menos assistidos. E agradeço, e foi um enorme prazer tê-lo aqui conosco, nos esclarecendo. Muito obrigado. O primeiro ponto, a telemedicina é um método médico, tem que seguir o Código de Ética Médica. Segundo, a telemedicina, o médico tem total responsabilidade pelo seu paciente. Ele não está fazendo um atendimento por videochamada, ele está cuidando de uma pessoa que confia nele, só que estendendo via tecnologias interativas. O médico deve procurar sempre desenvolver as ações em rede, para que, caso a meio conectado
tenha alguma fragilidade de segurança, ele encaminha para o seu colega. E, por último, o médico é remunerado igualmente pelo atendimento presencial ou por meio do tele. Por quê? A responsabilidade que ele assume pelo paciente é o mesmo. Mesmo quando ele desliga a conexão do teleatendimento, ele continua a ser responsável. Portanto, a remuneração tem que ser o mesmo. E aí, encerrando, nós precisamos educar e formar mais para que a comunidade médica não tenha interpretações erradas e que garanta a qualidade no exercício profissional médico, que eu vou chamar de medicina conectada. Ele pode escolher o formato exclusivamente presencial, o método híbrido, parte tele, parte presencial, e o exclusivamente tele, se ele achar que é seguro para o paciente, isso melhora a linha de cuidado. Obrigado. Muito bem. Nossas palavras finais aqui são de agradecimento aqui aos colegas que assistiram, agradecimento à presença do professor Chau, o colega Luiz Fernando também, engrandeceu aqui o debate com essas perguntas muito boas. E nossa palavra final aqui é de que essa última abordagem do professor Chau, de proteção ao médico, proteção ao serviço do médico, com isonomia de pagamento, porque existe isonomia de responsabilidades, isso é perfeito. Isso fica aí para os nossos conselhos estarem atentos a isso e fiscalizarem, porque já estamos vendo na prática que isso não tem acontecido muito. E que tomara que as providências sejam tomadas para que o médico não seja prejudicado. Muito obrigado, colegas. Não se esqueçam de dar o seu like no nosso canal, se inscrevam no canal Unidade Médica e breve voltaremos com outras palestras. Muito obrigado a todos. Adeus, professor Tchau. Muito obrigado de novo. Muito obrigado. Obrigado.